Meus amigos e minhas amigas, a você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app ou pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas. Programa que vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30, sempre celebrando a cultura, a arte, a inspiração de nossa gente. As vidas que são transformadas pelo alinhavo da sensibilidade e do comprometimento de pessoas que se dedicam a construir um imaginário que repercute num real muito melhor. Sobretudo nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo e depois de atravessarmos um mar revolto, né, de subvalorização e de silenciamento. Hoje, em reconstrução, estamos aqui para falar de inspiração e transformação de vidas, recebendo Carlos Eduardo Prazeres, o maestro que vai falar para a gente das suas inspirações, da formação e da consolidação desse grande projeto que é a Orquestra Maré do Amanhã. Mas antes de falar com o maestro que já está na tela, nós vamos ver na prática essa meninada tocando e encantando. Só um pouquinho para o telespectador já ficar na curiosidade. Para quem não conhece, porque é muito difícil quem não conheça hoje, mas conhecer essa história, desde a inspiração até a Orquestra Maré do Amanhã, ocupar os principais palcos do Brasil e do mundo, é que nós vamos saber agora com o maestro Carlos Eduardo Prazeres. Prazer. Maravilha. Maestro, Pode falar. Eu queria perguntar ao senhor, antes de falarmos especificamente das inspirações e da trajetória da orquestra, quando é que o menino Carlos Eduardo se encanta pela arte? Eu me encanto pela arte desde que nasci, né? Meu pai era maestro e a música lá em casa era música de concerto. A gente ouvia diariamente o Messias de Handel, o concerto de Aranjuez. Então, assim, a minha criação desde pequeno foi escutando música. Sempre. Se torna ofício. Pois eu não sou, na verdade, eu não sou músico, né? As pessoas me chamam de maestro, mas eu não sou músico. Eu me formei em jornalismo, fiz jornalismo, e quando eu estava me formando em jornalismo, o meu pai, que era maestro Armando Prazeres, me convidou para criar com ele uma orquestra que levasse música para as favelas, né? Ele tinha esse pensamento que a pessoa que mora numa favela, ela gosta de música, mas ela não tem acesso a essa música. Então ele criou a Orquestra para a Música do Rio de Janeiro e me perguntou se eu não queria trabalhar com ele nessa orquestra. Eu sempre gostei da parte social. A minha primeira faculdade foi letras e ao invés de dar aula nas escolas, eu subia a Rocinha, que é uma outra favela do Rio, para dar aula de português para as crianças que estavam em recuperação. E aí eu falei, vou me jogar. E eu me joguei e comecei a trabalhar com ele. Eu administrava o projeto, né, a Orquestra Maré para a Música do Rio de Janeiro, e ele ficava com a parte artística. Em 1999, ele saiu para buscar um irmão nosso pequeno que fazia aniversário e acabou sequestrado e assassinado, né? A gente não soube até hoje o porquê, quem matou, não nos deram nenhum tipo de resposta sobre isso. Eu continuei lá na Orquestra Pro Música, tentando fazer a orquestra levar música, continuar levando música às favelas, que era o objetivo dele, mas acabei voto vencido com um maestro que chegou por último agora, né? A orquestra mudou de nome, hoje ela se chama Petrobras Sinfônica, e o maestro que chegou em 2004 bateu de frente comigo. Ele não queria que a gente entrasse na favela, ele dizia que isso era demérito para o músico,
E aí eu perdi o sentido de estar ali, né? Eu havia abandonado a minha carreira de jornalista para fazer esse trabalho. No momento que a orquestra parou de fazer esse trabalho, eu saí da orquestra. E aí eu falei, bom, eu tenho que arrumar um jeito de retomar o trabalho do meu pai, eu não posso deixar morrer esse trabalho, porque ele dava muitos frutos. Muitos jovens surgiram tocando na orquestra depois que ele visitava as favelas. Eu procurei algumas pessoas que eu conhecia, até que eu encontrei um maestro que era assistente dele, maestro Júlio Siqueira, e propus a ele da gente fazer um projeto que retomasse o trabalho do meu pai. E eu falei que eu queria fazer na Maré. Porque a única coisa que a gente ficou sabendo da morte dele é que ele foi sequestrado em 5h30 em Laranjeiras, o corpo dele foi jogado em São Cristóvão por volta das 18 horas e o carro dele foi abandonado aqui na Maré por volta das 19 horas. A gente só soube disso. Aí eu falei, bom, as investigações na época davam conta de que a pessoa que o havia assassinado morava no Complexo da Maré. Eu falei, ali acabaram com o sonho dele, ali eu vou fazer esse sonho renascer. Junto com esse maestro, a gente começou o trabalho em 2010. Ele me trouxe 2 professores, o Felipe Kochen e o Frederico Kochen. A minha esposa, Mônica Cardoso, tinha acabado de receber uma verba de indenização da própria orquestra, ela trabalhava comigo na orquestra. A gente pegou essa verba e começou o trabalho na Maré, né? Só que chegou em dezembro, o trabalho acabou, o dinheiro acabou. E a gente resolveu apostar no sonho. E trabalhamos o ano de 2011 todo sem salário, sem trabalhar. Essa verba dela dava para a gente descer de carro, pagava o pedágio e voltar, né? Ao invés de vir todo dia, como a gente vinha, a gente passou a vir 2 vezes por semana só, mas continuou nesse sonho, né? Continuou no sonho. A gente já tinha feito um concerto em dezembro de 2010 no Palácio de Cristal, em Petrópolis, e o concerto tinha sido um sucesso, né? 3.000 pessoas aplaudindo de pé, uma orquestra de meninos que tinha acabado de aprender a tocar um instrumento com as marquinhas. Aí eu falei, cara, eu não vou deixar esse sonho acabar. Quando chegou em junho, um produtor musical da TV Globo me telefonou dizendo que ele me conhecia já da Petrobras Sinfônica, me ligou me perguntando que precisava de uma orquestra jovem para acompanhar 2 moças para quem Luciano Huck havia prometido tocar com uma orquestra no palco do Caldeirão. Bom, eu fiquei numa situação porque assim, a minha orquestra não era uma orquestra, né? Era um grupo de 24 crianças de 10 a 12 anos que haviam aprendido a tocar com marquinha. Eles jamais poderiam olhar uma partitura na frente e reproduzir a partitura. Mas eu perguntei à minha esposa, você me deixa usar o resto do dinheiro que a gente tem? Ela falou, você acha que vale a pena? Eu falei, eu não tenho outra opção senão arriscar. Aí eu combinei com o produtor, olha, se o Luciano Huck fizer a propaganda, dizer que o projeto vai acabar se nós não tivermos patrocínio, que a gente faz o trabalho na Maré, e a gente tiver esse retorno dele, eu consigo levar a orquestra. Falei para o maestro, você deve ter uma equipe de professores que você pensa em contratar quando a orquestra, enfim, acontecer. Ele falou, eu tenho. Falei, chama esses professores, vamos botá-los no palco. A gente negociou lá um cachê para um ensaio e uma apresentação, era uma música simples, Como é Grande Meu Amor por Você, de Roberto Carlos, e nós fomos para o palco do Caldeirão. E o Luciano Huck fez um chamado muito maravilhoso, falando do projeto, rasgando elogios ao projeto, dizendo que o projeto estava para acabar. E daquelas coisas que só Deus pode explicar, havia uma pessoa da State Grid Brasil Holding, que é uma empresa que tinha acabado de chegar no Brasil, uma empresa chinesa de transmissão de energia, assistindo ao programa. E ela entrou em contato comigo, pegou meu telefone na Globo, entrou em contato comigo e me chamou para conversar. E aí decidiu patrocinar o projeto. A empresa State Grid Brasil foi o que nos permitiu ter o projeto acontecendo no Rio de Janeiro. E aí a gente pode contratar violas, violoncelos, contrabaixos, aumentar o número de músicos para 100 músicos, e aí, de fato, a orquestra começa. Maravilha. E se o senhor começou dizendo que não era maestro, agora é que eu saio acreditando que é um maestro maior do que eu pensava, porque é quem dá o tom nessa mobilização toda, juntando gente, mobilizando processos e pessoas para fazer esse sonho
que começa com seu pai, e o senhor defende esse legado acontecer e transformar tantas vidas. Ainda antes de falar da repercussão, hoje, olhando de 2010 para cá, 15 anos de trabalho, qual o impacto da Orquestra Maré do Amanhã para o Rio de Janeiro e para o Brasil? Olha, eu costumo dizer que o impacto que a gente gera dentro do Complexo da Maré, ele reverbera para o mundo. Nós estamos aqui, é uma favela extremamente difícil de trabalhar, ela é disputada por 2 grupos civis armados, né? A gente está na divisa, onde eles resolvem brincar de bandido e bandido. Então a gente está ali fazendo o trabalho e a gente tem visto, porque a gente hoje entrou em todas as pré-escolas da Maré, né? Então já são 3 anos em que a gente ensina música para todas as crianças de 4 a 6 anos que estão matriculados numa escola, entendeu? No Complexo da Maré. Nós já temos hoje um trabalho com 4.200 crianças, já passaram para mais de 10 mil pelas nossas mãos, e eu acredito muito no poder da música, no poder que a música exerce dentro do coração dessas crianças. Então nós estamos formando uma geração que já tem um outro olhar sobre a comunidade. Esses meninos hoje são... quem começou comigo lá em 2010 já está formado em música, são professores do projeto, eles é que são o exemplo para as crianças pequenas dentro da Maré. E assim, uma criança que nasce numa favela, ela não é diferente do meu filho, do seu filho, de qualquer uma criança que existe. Ela quer ser respeitada e quer ser reconhecida. Dentro de uma favela, você nasce aprendendo a respeitar e reconhecer quem não deve. A grande verdade é essa. O que eu tenho mostrado para eles, para essas crianças, é que você pode ser respeitado e reconhecido e não necessariamente estar dentro do grupo de crime organizado. Meus meninos hoje já viajaram à Europa 2 vezes, já estiveram com o Papa Francisco 2 vezes, já fizeram uma turnê pela América do Sul, já estiveram viajando todo o Nordeste brasileiro. Então, assim, são jovens que já desfilaram com a Beija-Flor, já tocaram no Ano Novo com a Anitta. Então, toda vez que existe uma conquista dessa, quando eles entram dentro da sala de aula para dar aula, a criança olha e fala assim, opa, ele é reconhecido, ele é respeitado e ele não está no crime organizado. Eu posso também ser respeitado e reconhecido e não estar no crime organizado. E aí o projeto vai enchendo de gente, a gente já tem 6 escolas onde a gente tem orquestras infantis aqui, temos a nossa sede, né, onde nós temos mais centenas de alunos aprendendo música. Então, assim, eu acho que em médio a longo prazo a gente vai conseguir transformar o Complexo da Maré. E isso acaba reverberando, né? Acaba sendo um projeto reconhecido, um projeto respeitado, um projeto copiado, graças a Deus, em outras cidades. E assim a gente vai aos poucos, aquele trabalhinho de formiguinha, transformando o Brasil. Que eu acho que o que falta ao Brasil é efetivamente educação, cultura e educação. Maravilha. Nós vamos agora então mostrá-los circulando os palcos, algumas imagens que o senhor nos encaminhou, e aí fica à vontade, maestro, para continuar falando sobre esse trabalho a partir desse diálogo com a imagem. Ok. Põe na tela para a gente. Olha, esse talvez tenha sido o momento mais marcante da nossa história. Eu sempre falo com os meninos que eu divido a história da orquestra em DP-AP, antes do Papa, depois do Papa. Depois que a gente teve com o Papa Francisco, as portas começaram a se abrir de uma forma bastante milagrosa. A gente recebeu um patrocínio da Galp, que é a petrolífera portuguesa, que hoje é a nossa mantenedora, e que nos dá um patrocínio bastante significativo para continuar esse projeto e aumentar esse projeto cada vez mais. Eu tenho certeza que a bênção do Papa Francisco, que é uma pessoa a quem eu amo e admiro, fez a diferença na nossa história. Verdade. E dizer também que o que o senhor faz com a premissa do Papa de uma igreja em saída, de uma igreja ao encontro, né, dos mais necessitados, uma igreja que remonte ao que os princípios cristãos sempre apregoaram.
Não, o evangelho e que, de maneira absurda, tem sido subvertida hoje para legitimar determinados discursos que são misóginos, homofóbicos, excludentes e que estão mais associados a projeto de poder de uma direita ultraconservadora do que, de fato, da vivência do evangelho. Então, eu acho que esse dar as mãos que essa foto apresenta mostra um pouco disso, né? Que cultura, arte, educação e espiritualidade estão todas num caldo que vai tornar a gente melhor. Mas vamos mostrar mais imagem bonita aí. Deixa eu contar só uma história que eu acho que você vai gostar de ouvir. A grande parte dos meninos da minha orquestra é evangélico, né? Aqui na Maré, grande parte da população é evangélica. E eu me lembro que nesse dia que a gente foi visitar o Papa, ele distribuiu para cada uma das pessoas, cada uma das crianças, um tercinho, né? Abençoado por ele. E uma das nossas produtoras não conseguiu pegar, ela estava preocupada com o violino que ele ia assinar, com o violino que a gente ia entregar para ele assinado, ela não pegou, né? E eu chegando no Rio falei, gente, olha só, o terço, vocês devem saber, é uma oração que a gente faz para Maria, em quem vocês não acreditam. Não tem nenhum de vocês que possa doar esse tercinho para Simone, já que a Simone não pegou? Ninguém viu. E a gente ficou, interessante que recentemente eles me pediram e a gente ficou aqui, antes de cada ensaio, a gente orava pela saúde do Papa, para que ele pudesse se recuperar, e eu estou vendo agora um milagre acontecendo, assim, isso me dá uma alegria tremenda. Eu amo o Papa Francisco. Um fôlego não apenas para a Igreja Católica, mas um fôlego de humanidade, né, em tempos tão sombrios como esses que nós... Vamos mostrar os meninos e os profissionais que estão acompanhando eles. E aí, maestro, o senhor continua contando essa história, porque a gente quer lhe ouvir. A conversa tá boa, tá inspiradora, então é contigo. Nós temos uma série nossa de concertos especiais, em que a gente faz sempre em teatros. A gente já fez um concerto em 2017 no Teatro Municipal, que é o teatro mais importante do Rio de Janeiro, mas nós temos uma parceria com um local que se chama Teatro Tom Jobim, Ecovila Rehap. E a gente tem uma série de concertos lá, às vezes 3, às vezes 5, e a gente lota aquele espaço, a gente chama as crianças no palco, as crianças regem a orquestra. É um momento assim muito, muito especial, tanto para nós quanto para a plateia que nos acompanha. Nós temos lá 15 mil seguidores nas redes sociais que vão invariavelmente aos nossos concertos, né? Esse é o maestro Felipe, né, que eu lhe falei, que começou com a gente. Depois o maestro Júlio Siqueira precisou sair, porque ele tem vários compromissos, vários grupos corais, e não tinha como ter a dedicação que eu precisava. Aí ele pediu para sair, e eu pedi ao Felipe, que era o professor de violino à época, para que ele estudasse regência, para que a gente pudesse ter um regente. E ele estudou com a Lígia Amadio, fez algumas aulas com o Roberto Chibiriçá, e hoje ele é o maestro e diretor artístico do projeto, né? Está na mão dele todo esse preparo que a gente tem com vários professores. Agora a gente, por exemplo, separou um grupo mais velho, né, que são fundadores. Alguns já passaram para universidades, né, alguns já para outras orquestras, mas tem um grupo que ficou, que não queria se desgrudar da gente. Aí eu falei assim, não, gente, chega, vocês já estão aí com 25, 26, vocês precisam começar a vida profissional. E aí a gente contratou professores da Venezuela, que é um lugar onde tem um ensino de música de alto nível, com a Simão Bolívar, no projeto El Sistema, professores aqui da Universidade do Rio, do Unirio e o UFRJ, e eles estão agora trabalhando esses meninos, são 12 jovens, para que eles possam passar para a universidade, para começar a fazer música, e possam passar também para orquestras profissionais. Esse foi o concerto que a gente fez no Teatro Municipal, com todo o projeto que tocava, todas as crianças que tocavam. Então tinha criança aí de 8 anos, entendeu? 9 anos, foi muito emocionante. O teatro estava entupido de gente, lotado de gente. Foi a coisa mais bonita que eu já vi até hoje acontecer, porque as pessoas foram lá para nos assistir, né? E eu acho que os meninos ficaram muito impressionados. A fila começava no início do teatro e até a estação do Carioca, quase 2 quilômetros depois de fila. Foi muito bonito. Esse dia foi marcante. Agora, maestro, nós vamos fazer conexão Bahia, Rio de Janeiro, também com a presença de Gilberto Gil.
né? Desses vídeos todos que o maestro mandou, não dava para passar tudo, porque a gente quer lhe ouvir, quer continuar lhe ouvindo, mas as fotos e 2 vídeos nós conseguimos colocar aqui na sequência, e aí vamos colocar esse momento marcante, maravilhoso, e homenageando também Gil, que está com sua turnê de despedida. Então, vai rodar, e depois o senhor conta como foi essa construção. Será o jeito que tem sido transcorrendo, transformando tempo e espaço, navegando todos os sentidos, pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento. Água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo Aí o mestre Gilberto Gil. Fala um pouco desse momento. Esse foi um convite que nós recebemos do Google. O Google estava fazendo aniversário, o Google Brasil. Ele era um dos apoiadores da gente na época, e eles nos convidaram para fazer esse concerto no Teatro Ibirapuera, em São Paulo, acompanhando o Gil. Eu assisti ao show dele aqui no Rio semana passada, no Farmácia Arena. É maravilhoso, tanto que em outubro eu volto para assistir de novo, e eu estou tentando entrar em contato com o empresário dele, porque a gente quer fazer um concerto de aniversário no Teatro Municipal com um artista como ele. Assim, nossa escolha é ele, é Gilberto Gil. A gente não sabe se vai ser possível por conta da turnê que ele está fazendo, mas como seria em dezembro, eu acho que a gente consegue. Eu vi que o último show dele é em novembro, né? Eu estou tentando o contato com a Flora, se alguém aí do Gil estiver escutando, quiser entrar em contato com a gente quer muito que o Gil faça esse concerto de aniversário com a gente. A gente é muito apaixonado pela obra dele. Filha, vamos ajudar aqui a aproximar essa ideia também aqui pela Bahia, pelos alinhavos da Bahia. Estou fazendo um trabalho com o mestre Zé Carlos Capinã, e Capinã é parceiro. O primeiro parceiro de Capinã foi Gil e o segundo Tom Zé, e até hoje eles estão muito próximos. Vamos aproximar isso aí. Mestre, inspiradora, mas é desafiadora essa tarefa. Então eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre política cultural para os projetos sociais, nesse processo de reconstrução, depois dos desastrosos anos do governo anterior, as leis agora, a Política Nacional de Blanc, a Lei Emergencial Paulo Gustavo. Como é que um projeto como a Maré da Manhã pode acessar, e outros projetos que, a partir do exemplo de vocês, têm reverberado nas grandes cidades ou até nas médias e pequenas cidades, e que essas iniciativas de fomento, essas políticas públicas são importantes para fortalecer as iniciativas? Olha, eu lhe digo, a melhor invenção para nós no Brasil foi a Lei Rouanet. A Lei Rouanet tem feito um trabalho muito bom de popularização da música. O nosso projeto vive graças à Lei Rouanet, né, com o patrocínio das empresas que nos apoiam. As pessoas precisam aprender a colocar seus projetos na lei, porque dinheiro lá tem. E empresas que você possa convencer a trocar imposto por bem cultural, porque assim, as empresas não perdem nada. É um imposto que você vai ter que pagar mesmo, de qualquer forma. Então você pode renunciar, não só as empresas, pessoas físicas podem fazer isso. Renunciar a um percentual do seu imposto e dedicar a projetos de transformação social. Eu uma vez tive uma conversa com dessas pessoas difíceis dos 4 anos que nós infelizmente vivemos, e ele estava presente no momento em que a gente estava sendo homenageado, né? E me pediram para falar, e eu falei, olha, em 2014 para 2015, a favela da Maré foi ocupada pelo Exército, né? Foram tempos difíceis, os meus meninos eram parados invariavelmente todo dia para mostrar o que tinha dentro das cases.
O meu oboísta tinha dificuldades tremendas, porque a palheta de um oboé se assemelha muito a um cigarro de maconha. E ele tinha que provar todo dia que aquilo não era um cigarro de maconha, tinha que botar no oboé, tocar o oboé. E eu disse para ele, general, eu me dei o trabalho de fazer os cálculos. Vocês me disseram que custava 1 milhão por dia manter o exército aqui dentro. Vocês ficaram aqui 18 meses. Logo, vocês gastaram 180 milhões de reais. Minto, 480 milhões de reais. Eu falei, general, se esse dinheiro fosse colocado em projetos sociais dentro da Maré, você já teria uma outra favela hoje, uma favela completamente diferente. Mas acontece que um projeto para formar um ator, para formar um músico, para formar um bailarino, ele não dura 8 anos, que é um tempo máximo que um governante pode governar. Ele vai ser reeleito, se ele for reeleito, são 8 anos. E não interessa a ninguém, infelizmente, pensar no povo e na comunidade. Eu vou fazer esse projeto, essa orquestra vai acontecer, e quando ela for formada, quem vai ganhar o louro é o outro governador. Não, quem vai ganhar o louro é a Maré. Quem vai ser transformado é a Maré, não importa quem seja o governador, não importa quem seja o prefeito. Se esses 480 milhões tivessem sido investidos aqui em 2015, hoje, eu tenho certeza, a violência seria quase nula aqui dentro, porque esses projetos fariam diferença. A gente tem projeto de NBA, um núcleo da NBA aqui de basquete, a gente tem um projeto de futebol, Real Maré, a gente tem um projeto de dança que já viajou a Europa toda, é premiadíssimo. Tem um projeto de teatro que ganha todo ano prêmio de teatro na TPR. Então, assim, você tem projetos de qualidade. Você só tem que mostrar o caminho para esses jovens. O que falta para os jovens de uma favela é oportunidade. Eles são invisíveis. A grande verdade é que eles são invisíveis. Os moradores de uma favela são invisíveis. Tudo acontece na Zona Sul, quando muito na Tijuca, em alguns bairros da Zona Norte, mas nas favelas não. Ninguém investe, né? E se investissem com dinheiro mesmo, ao invés de investir em arma, ao invés de investir em operações policiais, investissem dinheiro na transformação social dessas crianças e jovens, como a gente tem feito, pegando crianças de 4 a 6 anos, durante as aulas, a gente vai percebendo qual a vocação que a criança tem. Ele não quer fazer música, ele diz que ele gosta de basquete. Alô, liga lá para a NBA e fala que a gente tem aqui uma criança para eles. O que importa é não deixar essas crianças na rua, entendeu? E se a gente começar a fazer isso, e se essas crianças ficarem ocupadas o tempo delas todo fazendo música, esporte, você pode ter certeza que a gente daqui a pouco transforma isso aqui. Com absoluta certeza. Maravilha. Mestre, 30 minutos escassos para tanta coisa boa, para tanta potência de transformação da sociedade, das pessoas, desse modelo de vida tão desigual e tão excludente. Eu quero lhe agradecer, pedir para que o senhor, nessas palavras de até breve, porque agora eu quero estar mais próximo, quero que a gente sempre esteja falando com o projeto, pedir para que o senhor passe para a gente as redes sociais, para os nossos telespectadores poderem ter os caminhos para contactar, os possíveis apoiadores, os empresários que estão nos assistindo, os agentes do poder público que estão nos assistindo, que queiram contactar e fortalecer o projeto através das redes sociais. O senhor deixar os contatos e, mais uma vez, lhe agradecer e dizer que foram realmente momentos de inspiração para que a gente continue acreditando no seu trabalho, que vem de uma dor profunda, ressignificando vidas e fazendo frutificar o legado do seu pai, que hoje é o seu legado, da sua esposa e de todos que estão envolvidos no Maré do Amanhã. Através da nossa página www.maredoamanhã.org, ali tem um link de como apoiar. Mas olha, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube, nós estamos no LinkedIn. Então, assim, se você entrar hoje no nosso YouTube, é só botar a Orquestra Maré do Amanhã que aparece. Você vai ver diversos vídeos. Você vai ver um documentário chamado Contra a Maré, que conta a história, de onde esse vídeo foi tirado, da menina tocando violoncelo. É um documentário que conta a história do projeto, mostra a realidade da Maré. Então, assim, é só buscar. E quem quiser entrar em contato mais direto,
pode escrever para mim, prazeres@maredoamanhã.org. Você que nos acompanha já sabe, Naquela Mesa Entrevistas vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30 e é sempre feito especialmente para você.